Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja conosco. Nós vamos ler uma página aqui da Vinha de Luz, uma passagem, para a gente fazer a nossa prece. Abrindo aqui aleatoriamente, nós abrimos na página, no tópico 79, a página 171 da Vinha de Luz. Como nós sabemos, a Vinha de Luz é de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Em combate, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Paulo aos Hebreus 12.4, quer dizer, resistir até o sangue. É porque muitas vezes, para a gente combater o pecado, ficar contra essas coisas, às vezes a gente tem que fazer sacrifício até da vida, porque, como nós sabemos, as pessoas naquele tempo, os romanos, tinham muita autoridade, tinham muita força, muito poder, e a pessoa tinha que obedecê-los. O discípulo sincero do Evangelho vive em silêncio, batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam a experiência mais forte. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido a batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe o roteiro, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe as ideias. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o em isolamento, impele-o à modificação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras interiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, de sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos, que não somente unem o espírito ao vaso do corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de secto familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade e a exercer a justiça, ou aceitá-la acima de todas as preocupações dos elos consanguíneos. Estará ali
atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Nós vemos aí que é muito difícil para nós alimentarmos determinadas coisas, porque o que é que acontece conosco? Nós estamos mais acostumados a coisas simples, a coisas que não cansa, não dá trabalho, etc. E quando aparecem essas dificuldades, a gente estranha. Mas, como a bondade de Deus é muito grande, sempre nos dá a coragem necessária para nós trabalharmos em benefício de nós mesmos. Vamos orar, meus queridos irmãos. Eu agradeço humildemente a presença dos nossos irmãos trabalhadores que aqui se encontram e vêm caridosamente para nos ajudar nesse esforço para que a gente possa levar aos corações necessitados essa mensagem de amor, de encorajamento, de verdadeiro recurso divino do Mestre querido, nosso amado Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, permite, Senhor, que nós possamos buscar na Tua misericórdia suprema, sublime, a possibilidade de nós melhorarmos, de nós aumentarmos a resistência ao mal, porque, como sabeis, Senhor, essa é justamente a condição dos seres humanos hoje em dia na face do planeta. E nós estamos atravessando uma fase dificílima, onde a maioria se bandeia justamente da negatividade. Mas o que fazer? Esses mesmos irmãos um dia aprenderão, eles despertarão pela grandeza misericordiosa do Pai para as coisas certas. E assim, Senhor Jesus, muito obrigado pela presença dos nossos irmãos queridos que vêm aqui e essa multidão imensa de necessitados que estão ouvindo de longe, porque não podem mais se aproximar. Queridos irmãos, tenhamos fé, coragem. Eu sei que a gente erra, porque nós, quando estamos aqui na Terra, só desejamos as coisas fáceis, mas, na realidade, as coisas de Deus não pode ser também de graça, não. Tem que ter um certo sacrifício, um certo esforço e da nossa parte, melhorando a nossa condição para poder receber essa graça misericordiosa. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Senhor, Deus, nosso Pai amado. Derrama sobre todos nós aqui presente a Tua divina luz, Senhor. Fazei, Senhor Deus de infinito amor, que nós possamos melhorar cada vez mais para merecer a graça da Tua misericordiosa bondade. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Queridos irmãos, nós vamos estudar justamente o desgosto da vida e suicídio. É do tópico do primeiro capítulo da quarta parte do Livro dos Espíritos, das penas e gozos terrestres. Desgosto da vida e suicídio. Vamos ver o que é isso. Kardec, como sempre, pergunta aos espíritos na sua
sabedoria também, de onde nasce o desgosto da vida que sem motivo plausível se apodera de certos indivíduos. Porque as pessoas ficam desgostosas da vida, porque, por exemplo, agora, nesse período que nós estamos atravessando, quase ninguém se conforma com as condições. Por quê? A maioria das pessoas, a grande maioria, ao invés de procurar o recurso divino de uma vibração misericordiosa, não. Procuram as facilidades materiais, as coisas da matéria, e só arrastam para o local, para o fundo do poço. Né? E o que acontece? Sendo assim, a pessoa, ao invés de conseguir melhorar, ele não melhora, ele piora. Nós vemos aí, eu não sei se é verdade, não sei se foi forjado, por exemplo, um apresentador da Globo, falando com o Roberto Carlos, que achava que ele era muito devoto, ele estava numa condição assim, digamos, ao invés de vibrar com as pessoas aqui da Terra, né? Ele realmente guardava a fé no coração, em Jesus e Deus nosso Pai. Então ele foi criticado, né? Criticado por causa disso. Nós estamos nessas condições, infelizmente, né? Nós deixamos, como se diz na gíria, nós deixamos a banana, o núcleo da banana, comemos a casca e jogamos o núcleo fora. É isso que está acontecendo. E nós, então, nós devemos fazer o seguinte, devemos meditar nas coisas que estão acontecendo. Essa dificuldade imensa que as pessoas estão tendo é porque há uma falta de respeito com a divindade. A divindade, nosso Pai, faz circular o nosso sangue, faz funcionar nossa mente, faz funcionar nossos olhos, nossos ouvidos, os movimentos do nosso corpo, enfim, de tudo. E ainda nos dá a comida, sim, a comida e a água abençoada. Nada disso, nós somos tão ingratos que nós não vemos essas coisas. A gente acha que isso aí é normal, mas não é normal. A bondade de Deus nos concede tudo isso para que a gente possa realmente sobreviver. Então perguntaram, de onde nasce esse desgosto da vida e sem motivo plausível de se apodera de certos indivíduos? Kardec responde, efeito da ociosidade, da falta de fé, também da saciedade. Aliás, quem responde são os espíritos, que respondem isso. Porque a ociosidade, então o que acontece? O cara não tem trabalho, ou não quer trabalhar, ou coisa parecida. Conclusão, é como aquela água que fica empoçada há muito tempo num lugar e que não escorre para lugar nenhum e não é absorvida. O que acontece? A água acaba criando elementos apodrecidos, fica podre e prejudica, aí com essa condição dela, prejudica realmente a necessidade da utilização desse líquido precioso. Vamos ler uma parte aqui do Livro dos Espíritos. Para aquele que usa de
suas faculdades com o fim útil, de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Quando a gente quer trabalhar, realmente aparece o trabalho, porque Deus, nosso Pai, nos ajuda sempre. Sempre que a gente está necessitando de uma coisa, a gente inconscientemente a gente pede aquilo que nós estamos necessitando. E a bondade de Deus, nosso Pai, ele providencia isso para nós. Muito bem. Ele disse, o trabalho nada tem de árduo e a vida escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência. Quer dizer, o cara que trabalha suporta aquilo com mais resignação. Resignação quanto à obra, com o fito da felicidade mais sólida e mais durável, que eu espero. Nós vemos aí que tudo que nós fazemos em benefício do trabalho, das coisas corretas, a bondade de Deus nos ajuda. Abençoa a gente com o cansaço e também com o descanso, com o conforto de um prato de comida ou de um copo d'água fresca, etc. Pede para a menina trazer água para mim. A questão 944. Obrigado. Vai lá, gente. Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua vida? A resposta dos espíritos: só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Agora vamos ver por que essa lei é uma transgressão, esse ato é uma transgressão da lei de Deus. Nós sabemos que tudo no universo não é feito a lo certo, não é feito sem planejamento. Tudo isso é planejado pelo plano espiritual. A nossa descida para a matéria obedece a um planejamento dos trabalhadores espirituais de alta elevação que se unem justamente sobre as vistas de Deus, sobre a misericórdia divina, para programar a descida de uma pessoa. Quer dizer, das pessoas, de todos aqueles que têm que descer na Terra. Então nós, ao descermos para a Terra, já vemos com uma programação estabelecida. Só, antes de descer, a gente promete uma série de coisas, não é mesmo? André? Não é isso? Promete lá, né? Não, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Né? É isso aí, a gente promete pra caramba. E parece até político. Então, a gente promete que vai fazer isso, fazer aquilo outro. Então, o que acontece? Nós descemos com a finalidade de chegar aqui, enfrentar dificuldade, que são as dificuldades da matéria, que não é fácil, e tudo isso acontece, e nós, para que nós atravessemos
esse período e consigamos melhorar realmente. Mas o que acontece? Nós descemos aqui para a matéria. Mas quando chega aqui no bem bom, a gente não quer enfrentar dificuldade. É trabalhar, trabalho, que é isso, pô, cansar muito. Mas você vai ganhar isso, até, mas é muito trabalho, cansa muito, não dá. Aí, isso referente ao trabalho, referente ao procedimento. Aí o camarada sai da linha, né? Mas rapaz, tu não prometeste que tu vais proceder dessa maneira? Não, mas acontece o seguinte, sabe como é, as tentações, né? Etc., fraqueza humana, e dá uma série de desculpas. E com isso, nós fazemos o que não devemos fazer. O que é que acontece com a gente? A gente vai cada vez mais acrescentando ao nosso patrimônio de dívidas, mais essa dívida. Vai acrescentando mais, cada vez mais, a dívida kármica. E conclusão. Sendo assim, o que acontece? Nós caímos justamente no vácuo. Escorregamos justamente na rampa do abismo e caímos no abismo. Por quê? Por causa justamente da nossa facilidade. Ao invés de procurarmos fazer a coisa certa, não, a gente faz o contrário. E fazendo o contrário, a gente faz errado, e fazendo errado a gente tem que responder pelo nosso erro. Isso aí acontece a miúde, mas muito mesmo. Nós estamos vendo aí essa condição da nossa humanidade, né? Atravessando esse período agora de justamente uma espécie de rebuliço na vibração do planeta, porque está mudando de expiação e prova para regeneração. E para mudar muita coisa, muita gente vai ter que abrir mão disso aí e ir para lugar que não gosta, que não quer, né? O Haroldo estava falando aí, né? Essa condição nós vamos ter que enfrentar de qualquer maneira. Isso, então, é uma das dificuldades que se apresenta para nós. Aí, essa pergunta aqui de Kardec aos espíritos é o seguinte: tem o homem o direito de dispor de sua vida? Resposta: não. Só a Deus assiste a esse direito, e o suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então é por causa disso também, que é programada a nossa vida para a gente fazer aquilo por outro, mas a gente vem e o que acontece? A gente transgride a lei, não respeita a vontade de Deus, a gente faz o contrário e nós, conclusão, a gente transforma justamente a nossa possibilidade em derrota. A subpergunta diz o seguinte: não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Quando nós nos tiramos a nossa vida, suicidamos, né? Porque a gente pensa o seguinte:
não, eu não aguento mais isso, eu vou me suicidar porque assim eu esqueço. Esquece nada. Só que nós não sabemos que o espírito não morre. O espírito daquele que foi esmagado embaixo de um trem, ele sofre todas as dores, ainda sofre a dificuldade e a desilusão de ter feito aquilo. Isso aí é dolorosíssimo. Mas o que é que se pode fazer? Nós temos que procurar um jeito, um modo de compreender as coisas, para não fazer muita besteira. Porque se a gente faz da nossa vida, abusa do nosso direito, nós vamos acabar sendo, digamos assim, penalizado por aquilo que fazemos. 946. É do suicídio cujo fim é fugir aquele que o comete às misérias e decepções deste mundo? Quer dizer, ele quer fugir da dificuldade deste mundo? Vamos ver o que responde. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas e expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Aí, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. Imagine, o acaso e a fortuna, para me servir da linguagem dele, pode, com efeito, favorecê-los a um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Então nós vemos aí que a gente pensa que engana a lei divina. Não engana, a gente se engana. Né? A sua pergunta diz o seguinte: os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero, sofrerão as consequências de tal proceder? Resposta: e sai deles, responderão como por um assassinato, um assassino. Né? Então nós vemos aqui, né, é muito extenso aqui essa questão do suicídio. Podemos ler umas duas perguntas a mais. 947. Pode ser considerado suicida aquele que abraçou com maior penúria se deixa morrer de fome? Aquele que abraços com a maior penúria se deixa morrer de fome. É um suicídio, mas o que lhe foram causa o que teriam podido impedir são mais culpados do que ele. E quem a indulgência espera, todavia não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Quer dizer, aquele que passa por essa questão tem que fazer um esforço, tem que trabalhar e prover justamente a sua necessidade. Porque força ele terá que Deus dá para ele. E também oportunidade, Deus providencia que ele tenha essa oportunidade. Os espíritos trabalhadores que obedecem à vontade do Divino Mestre estão aqui atentos e sempre ajudam, encaminham e fazem o possível para conseguir um trabalho.
Ai dele, sobretudo do seu desespero, nasce o orgulho. Do seu desespero nasce do orgulho, quero dizer que por quais homens em quem o orgulho anula o recurso da inteligência, que corrariam de dever a existência e trabalho de suas mãos. Quer dizer, os caras não querem trabalhar, têm vergonha disso. Então, pior para eles. Os que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam de sua posição social, imagine, quer dizer, sacrificando a sua vida espiritual em benefício de uma futilidade. Essa posição social, que quando você está com fome, quando você está precisando, ninguém te dá um prato de comer, né? Não é mesmo? Ninguém chega lá e te oferece, olha, você está precisando aqui, ó, tem aqui uma feijoada, né? Tem um bife aqui para você comer, para você dar para o seu filho, que nada, não tem isso aí. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta que só tem boa vontade para com os que nada falta e que vos volta às costas assim que precisais dele. Sacrificar a vida a consideração desse mundo é um estultício, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. O mundo não quer saber de você se você passa fome ou não. Ele está aí quieto, ele sabe se criticar, né? Sabe criticar você. Aí, mas quer ajudar com um prato de comida é um pouco mais difícil. 948. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má. Quer dizer, o cara produziu uma ação má e se mata porque para fugir àquela vergonha. O suicídio não apaga a falta, ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quer dizer, aquele que faz isso fica com duas faltas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de sofrer as consequências. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abrandar o rigor de sua justiça. Vamos mais essa aqui. 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede? Resposta. O que assim procede não faz bem, mas, como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Quer dizer, nós estamos sempre devendo a lei divina. Demais, eliminada a vossa sociedade, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, deixará de haver desse tipo de suicídio. Aquele que tira de si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo se privado dos meios de repará-la durante a vida corpórea. Deus geralmente é menos inexorável do que os homens, perdoa aos que
sinceramente se arrepende e atende à reparação. O suicida nada repara, o suicídio. Graças a Deus. Vamos ficar por aqui e vamos fazer um comentário, né? Nosso comentário. Nós vemos aí que o suicídio realmente nada repara, como diz aqui a lição. Por quê? Porque nós interrompemos uma programação estabelecida por Deus, nosso Pai. Porque tudo que é estabelecido no plano espiritual leva justamente a chancela do Divino Pai, né? Não é isso? Só pode aquilo que é permitido por Deus, não é mesmo, filho? É isso aí. Então a chancela divina todo caso tem essa possibilidade. Então o que acontece? Mas nós fazemos o seguinte, principalmente agora nessa época, está começando a faltar o respeito com a divindade. Aliás, que sempre houve, né? Certo tempo, a maioria das vezes. Então nós precisamos, digamos assim, atender à misericórdia divina, porque a nossa vida, por exemplo, se nós temos que passar por dificuldades muito grandes, nós teremos que passar paciência. Por quê? Porque realmente se nós formos buscar em todos os nossos meandros de nossa vida, nós vamos ver que a culpa é sempre nossa. A gente não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Conclusão, acaba perdendo a oportunidade. E essa oportunidade é como aquele cara que cortou a cruz que era pesada, né? Ele cerrou um pouquinho, aí foi com uma cruz mais leve, né? Quando chegou lá para atravessar atravessar o precipício, né? Todo mundo botou a cruz, deu certo, e atravessou e tirou a cruz. A cruz dele não deu, porque ele tinha cerrado a cruz, né? Quando ele foi botar, a cruz não alcançou o outro lado da cruz. É isso aí. É um exemplo que a gente faz, a gente sabe que é aleatório isso, mas é um exemplo. Graças a Deus. Obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. Nós agradecemos a tudo. Vamos elevar o nosso pensamento e agradecer ao nosso Divino Mestre. Senhor Jesus, Mestre querido, muito obrigado pela tua assistência, Senhor, à nossa pequena dissertação. Fazei, Senhor, que essas pequenas palavras, essas palavras possam calar fundo naqueles que ouvirem, para aprender alguma coisinha, para não se suicidar, para não pensar em suicídio, porque o suicídio, nós sabemos que, a maioria das vezes, ele é impingido por espíritos infelizes, que querem a nossa derrota, muitas vezes até são suicidas, querem a nossa derrota, e eles vêm e intuem na nossa mente para fazer aquilo. Nós acarretam tristeza, dificuldade e tiram a nossa vontade de viver. Por isso é preciso nós reagirmos, fazermos força, a confiarmos na bondade de Jesus, nosso Mestre, e, acima de tudo, na misericórdia de Deus, nosso Pai, para que haja possibilidade de vitória ao nosso espírito. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, e louvado seja todo o universo infinito. O sacrosanto nome do nosso Pai. Graças a Deus. Obrigado, queridos.